Ei, Karina, minha amiga, boa tarde não, né, gente? Boa noite, a paz esteja convosco, amém? Deus abençoe a vida de vocês, povo lindo chegando aí. A Iane também está aqui hoje, seja bem-vinda, minha amiga. Nai, seja bem-vinda. Karina, saudade de você. Juliana, seja bem-vinda. Elinda também, do Ateliê dos Concertos, sempre acompanha a gente aqui, seja bem-vinda. Michele, seja bem-vinda. Deus abençoe você em nome de Jesus. Eita, povo lindo, gente. Eita, glória. Adão, seja bem-vindo também. Nossa, que coisa boa, né? Gente, eu não sei como é que tá aí na terra de vocês, mas aqui tá calor, viu? Tá um pouquinho quente. Maurício, seja bem-vindo, a paz do Senhor. Seja bem-vindo, meu irmão. Eita, glória, gente. Gente, e eu queria saber de vocês o seguinte. E aí, como que tá o propósito? Vocês têm orado? Quem orou às 23 horas? Que eu até lancei um propósito. Gente, vamos orar às 23 horas, né? Quem puder orar até, se puder interceder de manhã também. Gente, porque da outra vez, nós fizemos 30 dias. Esse mês, esse propósito, agora nós estamos fazendo 21 dias, né? Mas em nome de Jesus, eu creio que Deus vai operar milagres. Amém, Mi? Karina está dizendo que lá em Portugal, lá agora é primavera. Eita delícia, hein, Karina? Eita glória, gente. Gente, eu ainda vou em Portugal. E eu vou lá na casa da Karina. O hotel que eu vou ficar vai ser lá na casa da Karina. Em nome de Jesus que eu vou. Amém. É isso mesmo, gente. Eu vou dizer para vocês que a gente tem que sempre aproveitar a oportunidade para sempre estar intercedendo, gente. É engraçado que eu conversei com uma pessoa hoje e ela disse assim para mim: pastor, eu orei algo forte em 2019. Deus me deu uma palavra, Deus me deu um direcionamento e em 2019 eu orei através da palavra do nosso Deus. E o que aconteceu? Quando foi agora, janeiro de 2021, a palavra de Deus se cumpriu. Muitas das vezes as pessoas têm assim, nós temos uma ansiedade no nosso coração, né? Mas assim, Deus ele não trabalha na ansiedade. Deus ele trabalha no coração tranquilo, no coração confiante, no coração que crê. Amém? E eu quero só recapitular. Ontem nós começamos a falar, né? A gente falou ontem a respeito da oração e a gente falou a respeito, a primeira parte do corpo que nós falamos foi o que? Foi a mente, né? E eu quero só dar uma recapitulada bem rápida, porque como eu já nós falamos ontem a respeito até mesmo de José. Quem tem a oportunidade de ver a live, viu que eu falei um pouquinho sobre José. Mas antes disso, eu quero que nesse momento a gente possa orar para que o Espírito Santo venha nos direcionar. Porque eu não quero falar nada de mim mesmo. Eu quero ser movida pelo Espírito de Deus. Sabe por que eu tenho essa preocupação? Paz, minha querida, seja bem-vinda, Pamela. Sabe por que eu tenho essa preocupação? Porque quando nós somos movidos pelo Espírito Santo de Deus, sabe o que acontece? A gente sabe que é o seguinte: só quem convence o homem verdadeiramente é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. É o Espírito Santo de Deus que nos convence de tudo aquilo que nós precisamos ser transformados. Então, não é através da palavra da pastora Lucinha, entendeu? Eu sou muito pequena, eu sou um grãozinho, eu não sou nada. Mas o Espírito Santo, ele é tudo na minha vida. Então, eu preciso ser direcionada por ele. E mais que isso, a paz, Sônia, seja bem-vinda, minha querida. Ana Paula, também seja bem-vinda. Mais do que isso, gente, é o poder do Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo. Então, vamos orar agora. Eu quero que você, se você puder, onde você estiver, feche os seus olhos, eleve seu pensamento ao Senhor. Fale com o Senhor: Senhor, eu preciso da Tua palavra dentro de mim. Porque é a Tua palavra que vai transformar tudo em mim.
Então, que essa palavra verdadeiramente ela vinha como uma semente para dar frutos no meu coração, né? A palavra tem poder de nos transformar. A palavra tem poder de mover tudo em nossas vidas. Então, vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus amado, nós glorificamos ao Senhor por mais um dia, o segundo dia desse propósito, Pai, orando pela vida do esposo, da esposa, Senhor Deus. Pai amado, em nome de Jesus, com o Espírito Santo do Senhor, nós convidamos agora, possa estar aqui reunidos conosco, Senhor Deus, para que o Senhor venha falar, para que o Teu Espírito venha se mover, e que através, Senhor Deus, da minha vida, em nome de Jesus, através dos meus lábios, o Senhor possa agir, Pai. Agir, Pai, em nome de Jesus, transformando cada vida que aqui está, para que cada vida que receber essa palavra, Pai, possa dar frutos dentro do seu lar, dentro do seu casamento, dentro da sua família, Pai, frutos 100 vezes mais, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Você crê nisso? Eu creio na palavra, eu creio na palavra, então fala assim, eu creio, eu sei que o Espírito de Deus vai se mover. Então, em nome de Jesus, nós falamos ontem a respeito da mente, a primeira parte do corpo que nós oramos ontem, e foi a mente, né? Quão importante é que nós orarmos pela mente do nosso esposo. Eu disse, outra coisa que eu disse ontem, que eu só gostaria de relembrar, que você não esqueça, durante esse propósito, você orar ao Senhor, Deus, que nenhuma raiz de amargura esteja no meu coração, porque a raiz de amargura tem o poder de reter a graça do Senhor na minha vida, e eu sei que eu preciso perdoar todas as atitudes daquelas pessoas que me fizeram mal, Senhor Deus. O Senhor é aquele que sonda, conhece meu coração. Então, em nome de Jesus, que o Senhor possa me livrar de toda raiz de amargura, porque é essencial. Como eu disse aqui, tem pessoas que oram há 10, 12, 5, 3 anos pelo esposo e não estão tendo resultado, porque tem raiz de amargura no seu coração. E hoje, em nome de Jesus, já foi quebrado isso na sua vida. Eu creio. E nós oramos ontem pela mente de cada esposo. E hoje eu quero falar um pouquinho, nós vamos orar, hoje o propósito é orar pelos olhos. E é tão forte quando a gente fala orar pelos olhos do esposo, né? É muito forte. Se a gente soubesse como que as coisas no mundo espiritual começam a acontecer, né? Se a gente tivesse discernimento, né? No mundo espiritual, como as coisas começam a acontecer. O inimigo, ele trabalha muitas vezes a nossa mente tentando nos cegar, mas nós cremos no poder de Deus, que ele vem justamente para abrir os nossos olhos, para que a gente possa ter entendimento da palavra, né? E hoje, antes da gente começar aqui, eu queria, como referência para a gente, você que trouxe a sua Bíblia, que eu gosto também que a gente comece a estudar, né, gente? Vamos lá. Elza, minha querida, paz. Fernanda, seja bem-vinda. Deus abençoe sua vida também. Vamos lá. No Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Lucas 24. Quem puder colocar aí para mim também, porque às vezes o pessoal chega também eu estou na metade ali falando, só para a gente ter referência. Lucas 24. Lucas 24. Lucas 24. 24, cadê ele? Tá aqui. É engraçado, né? Que muitas das vezes a gente fala assim, por que muitas das vezes a mulher ela tem uma visão mais ampla? Eu falei até uma outra vez, eu falei isso, que nós mulheres, as pessoas dizem o seguinte, que nós temos um sexto sentido. Meu amigo pastor Giovanni, a paz, seja bem-vindo, meu amigo. A gente tem um sexto sentido, nosso olhar é diferenciado. Muitas vezes a gente consegue enxergar e que muitas vezes o homem não consegue enxergar. Evangelho de Lucas, capítulo 24, diz o seguinte, quero mostrar para vocês o seguinte,
que o olhar de uma mulher, muitas vezes, ela consegue enxergar mais, ter uma visão mais aberta do que o homem. Lucas 24, versículo 24, que eu estava dizendo aqui, né? Vamos lá. E alguns que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. Só que antes, nós temos que ir lá no 15. Isso, lá no 15, volta um pouquinho aí, 24, 15. Diz assim, ó, e aconteceu o quê? Indo eles, falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Essa passagem aqui, ela vem falar para nós, os discípulos no caminho de Emaús. Logo quando Jesus havia sido crucificado, depois Jesus ressuscitou, os discípulos estavam no caminho de Emaús. E ali eles tiveram um encontro. O próprio Jesus aparece para os discípulos. Mas a palavra de Deus diz aqui no versículo 15, que no 16, aliás, mas os olhos deles estavam como que fechados e não o conheceram. O próprio Jesus começou a caminhar com os discípulos, logo depois da ressurreição, naquele caminho de Emaús, e os discípulos não reconheceram. E a Bíblia diz que é como se os olhos estivessem fechados. Tem algumas traduções que falam que os olhos estavam fechados. Quando eu vi essa passagem hoje mais cedo, que eu já tenho a live toda assim montada, porque como foi do ano passado, mas hoje assim, eu estudando mais, quando eu vi essa passagem, o Espírito de Deus me moveu algo muito forte. Em alguns casos, nós sabemos que tem pessoas que estão andando com Jesus, caminhando com Jesus, mas os olhos estão fechados. Os olhos estão fechados. Existem pessoas aqui que o marido até conhece Jesus, que o marido já serve ao Senhor, mas ele está caminhando com Jesus, mas os olhos estão fechados para as coisas do Senhor. Os olhos estão fechados para os princípios de Deus, né? E aí, quando os olhos estão fechados para os princípios, para as coisas do Senhor, o que acontece? Acontece aquilo que a gente fala, a cegueira espiritual. Quantos esposos ou esposas, também que tem esposos aqui que estão orando pelas esposas também, que vê a esposa estar dentro da igreja, caminhando com o Senhor, mas é como se tivesse uma venda dos olhos e a pessoa não consegue enxergar os princípios de Deus, a vontade de Deus. E quantos casamentos, relacionamentos estão sendo destruídos por causa disso, até mesmo dentro das igrejas, porque existe uma venda nos olhos. Eu disse aqui na live anterior que é o seguinte: qual que é a importância de nós orarmos pelos olhos de cada cônjuge? Hoje, como a gente vê, é tudo muito rápido. Eu até falei assim, eu lembro que eu citei isso aqui na outra live, que é o seguinte: antigamente, um homem, para ele ver uma mulher nua, ele tinha que ir lá numa banca de revista para vir comprar uma Playboy. Hoje em dia, não. Hoje ele tem um celular na mão dele. Até mesmo a mulher, porque tem mulheres que infelizmente têm esse hábito. Então, as coisas começam pela facilidade que vem aos olhos. E da mesma forma como vem essa facilidade que vem nos olhos, existem situações, como eu disse aqui, que o esposo conhece a palavra de Deus, ele conhece a Deus, o próprio Jesus está caminhando do lado dele, mas como disse aqui, como os discípulos relataram aqui, como a palavra de Deus fala aqui no livro de Lucas 24, 16,
Jesus estava ao lado dos discípulos após a ressurreição, caminhando com eles, mas os olhos dos discípulos estavam fechados. E é tão engraçado, porque logo depois, lá no 24, se você for ver, lá no 24, no mesmo capítulo 24, no versículo 24, a palavra de Deus diz o seguinte, olha, e alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim com as mulheres, como haviam dito, porém não viram. Sabe o que aconteceu? As mulheres, elas foram ao sepulcro. A Bíblia relata que aquelas mulheres que estavam andando com Jesus, lembra aquelas mulheres que receberam o milagre de Jesus e elas continuaram caminhando? Que a gente sabe que é o seguinte, no caminho da crucificação, nenhum discípulo estava com Jesus naquele momento, mas aquelas mulheres que foram curadas, que foram libertas, elas foram até o final com Jesus. E essas mesmas mulheres, quando Jesus, já no terceiro dia, elas subiram e foi ver o corpo de Jesus, elas foram preparar o corpo de Jesus, elas tiveram uma visão, os olhos delas estiveram abertos, porque é isso que a Bíblia fala, que os olhos daquelas mulheres estavam abertos, elas viram um anjo e os anjos falaram com ela, que Jesus não estava ali mais. É por isso que a gente fala, né, que a mulher, muitas das vezes, a gente consegue enxergar. Mas é uma coisa, gente, não é porque os homens, é porque eu vejo que é como uma virtude de Deus. É uma virtude de Deus. Eu disse numa live anterior aqui também, que o próprio Deus, às vezes, estabeleceu isso na nossa vida. Estabeleceu da mulher ter aquele direcionamento de buscar mais pelo relacionamento, de orar mais pelo casamento, de lutar pelo casamento. Lembra quando eu falei com vocês numa live aqui em Gênesis 3:15, que o próprio Deus estabeleceu, né, para aquela mulher, que é o seguinte, para Eva, que o desejo dela seria para o marido dela. Então, por isso ela luta mais pelo marido, ela luta mais pela família, né? E a gente pode ver que os olhos da mulher, ela tem uma sensibilidade de ela conseguir enxergar. É tão engraçado, tem hora que a gente enxerga coisa que está lá na frente, mas a gente já está enxergando. Eu não sei se já aconteceu com vocês. Tem hora que a gente tem que ter uma sabedoria, né? Porque tem hora que a gente também enxerga, eu tenho que ser bastante sincera, tem hora que a gente enxerga coisas que não é para enxergar, mas tem hora que a gente enxerga certinho. Se tiver acontecendo alguma coisa de errado, a gente sente, a gente vê. A gente sente, a gente vê, né? Meu irmão Betinho, a paz seja contigo, meu irmão, seja bem-vindo aí também. Então, mas ao contrário dos homens, infelizmente, o que a palavra de Deus fala? Que Jesus estava caminhando com os discípulos e os discípulos não viram Jesus. Jesus precisou de conversar para eles, que eles reconhecessem a voz de Jesus. Olha para você ver como que é diferente. E quando eu vim nessa palavra aqui, Deus me remeteu uma outra palavra. Deus me fez remeter o seguinte, que muitas das vezes, Amanda, minha linda, saudade de você também, ó. Saudade, te amo, viu, Amanda? Muitas das vezes, sabe o que acontece com a gente? Muitas vezes o que acontece com o esposo da gente, o que aconteceu numa história de um homem de Deus, que todo mundo aqui conhece. Deus, assim, permitiu que ele tivesse uma cegueira, né? Mas aquele momento de cegueira foi o momento que ele encontrou com o Senhor, de encontro com o Senhor. E que naquele momento o próprio Deus colocou a cegueira e o próprio Deus foi aquele que tirou a cegueira dos olhos. E quando Deus tira a cegueira dos olhos daquele homem, a vida dele é transformada. Você sabe de quem que eu estou falando? Livro de Atos, capítulo 9, eu estou falando de um homem chamado Saulo. Estou falando de um homem chamado Saulo. Aí, como eu disse aqui, nós vamos orar hoje, a visão de hoje nós vamos orar para que o seguinte, que o mesmo Deus que encontrou com Saulo naquela estrada de Damasco, a gente sabe que a vida de Saulo era um homem muito difícil. Quantos cristãos ele perseguiu?
Quantos homens, mulheres, crianças ele matou? Eu fico imaginando aqui. Eu tenho certeza que não existem casos aqui de esposos que chegam ao ponto de uma situação dessa. Mas, às vezes, tem situação que, vamos falar espiritualmente, às vezes o marido está tão cego, ele está tão obcecado pelas vaidades do mundo, às vezes, uma situação igual homens que estão com outras mulheres, existe uma situação de uma OM, maridos que estão tão cegos que não conseguem dar carinho, não conseguem dar atenção para a esposa, ele não consegue largar os vícios, porque existe uma cegueira espiritual nos olhos desse homem, e ele não consegue enxergar a verdade. Porque na vida de Saulo, a verdade se resumia em somente um homem, Jesus. Jesus de Nazaré. E o seguinte, e o mover de Deus foi tão grande quando Saulo encontra Jesus naquela estrada de Damasco. Eu fiquei pensando o seguinte, a gente vê os discípulos caminhando com Jesus e não viram Jesus. Saulo, quando ele estava caminhando também naquela estrada de Damasco, era uma estrada também, ele vê, e logo depois que ele vê aquela luz, e o próprio Deus fala com ele, ele ouve a voz de Deus, e ali, o que o próprio Deus diz? O próprio Deus coloca aquele homem cego, e ele só volta a enxergar após que o Senhor disse, um homem de Deus chamado Ananias vai até ele através do Espírito de Deus e ora por aquele homem. E a palavra de Deus diz que quando aquele homem intercede por Saulo, na mesma hora, olha para você ver como é que a gente fala, é o poder da oração, gente. É o poder da oração. Atos capítulo 9. E diz o seguinte, tá ficando escuro aqui, eu esqueci de acender a luz. Atos capítulo 9, e diz o seguinte, olha só, que coisa mais tremenda. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão a Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te, e vai à rua chamada direita. Pergunta na casa de Judas, por um homem de Tarso chamado Saulo. Eis que ele está orando. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. Eu quero dizer para você nesse dia de hoje, que nós estamos orando pela visão do esposo, para que Deus venha tirar, como eu disse aqui, existem maridos, existem esposas que estão com escama nos olhos, que não conseguem enxergar a verdade da palavra de Deus. Existem maridos aqui que estão cegos com algum relacionamento, né? Estão cegos com uma situação, infelizmente, um espírito de pombagira, né? Que muitas vezes age cegando os olhos desse homem, que ele não consegue enxergar, ele não consegue ver mais o amor da esposa, ele não consegue nem ver, posso dizer, nem ver o temor de Deus. Porque quando o homem ele teme a Deus, o homem que verdadeiramente teme a Deus, os olhos, a visão dele estão abertas para o Senhor. E a palavra de Deus diz, terminando aqui lá no versículo 15, diz o seguinte, olha. E disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim como um vaso escolhido. Só que antes, o próprio Ananias disse assim para o Senhor, Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém? Às vezes você está aqui me olhando e está dizendo assim, pastora, a senhora não sabe o que é meu esposo. A senhora não sabe o que é minha esposa. A senhora não sabe. E muitas das vezes, até as pessoas dizem assim, mas ele não tem jeito.
Ele é uma pessoa difícil, o coração dele é um coração duro. Ele é uma pessoa que está obcecado pela OM. Só não está entendendo. Então eu quero dizer para você. Eu quero dizer para você nessa noite. Assim como o Senhor respondeu a Ananias, eu quero responder para você. Uma palavra pelo Espírito de Deus. Olha, e o que o Senhor responde para ele? Disse, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Eu quero dizer o seguinte: o mesmo Deus que estava naquele lugar está dizendo para você ir. Sabe por quê? Por mais que você está achando que esse homem é difícil, que ele não tem jeito, que você já fez não sei quantas orações, que você já clamou, o Senhor vem dizer para você nessa noite: vai. Sabe por quê? Esse marido que você está orando por ele é escolhido do Senhor. Essa esposa que você está intercedendo por ela é escolhida do Senhor. Ela é separada para um propósito de Deus. E você foi a pessoa que Deus designou para estar orando, intercedendo, para que os olhos desse homem, para que os olhos dessa mulher venham se abrir. Em nome de Jesus. E você tem que crer, não é o que eu estou falando, é na palavra de Deus. A palavra de Deus. Que às vezes a pessoa fala assim: pastora, creia na palavra, porque a palavra de Deus, ela não mente. Ela não mente. E finalizando, a palavra de Deus diz o seguinte, no versículo 16: e eu lhe mostrarei quando deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, e entrou na casa, impondo-lhe as mãos e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que me apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Olha só. E seja cheio do Espírito Santo. Gente, deixa eu só acender essa luz aqui, porque está muito escuro. Peraí. Melhorou um pouco mais, né? Nossa, estava muito escuro. Olha para você ver que palavra. No momento em que Ananias, ele ora por Saulo, os olhos de Saulo se abrem. E quando os olhos de Saulo se abrem, o que acontece? Ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. Ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. E é o que vai acontecer na vida do seu marido. Quando você ora direcionado para que Deus venha abrir os olhos desse homem, abrir os olhos dessa mulher. Senhor, abra os olhos para que ele possa enxergar a glória do Senhor, enxergar o propósito do Senhor. Como eu disse aqui, às vezes, muitas das vezes, o marido ele conhece a palavra de Deus, mas está cego. Ele está cego. Mas eu quero dizer que em nome de Jesus, existem Ananias aqui nessa live. Existem Ananias aqui nessa live que estão orando, vão orar, e o poder de Deus vai se manifestar nos olhos de cada esposo, de cada esposa. Sabe por que você precisa se posicionar? Porque não sou eu que estou dizendo, é o próprio Deus que está dizendo para você. Deus disse a Ananias: vai, Ananias, vai, Ananias. E nessa noite Deus está dizendo: vai, Pamela, vai Michele, vai, Fabiane, vai, Tiago, vai, se posiciona, intercede para que os olhos, para que a cegueira que está nos olhos desse homem venha cair e que ele possa enxergar. Porque só no momento que a cegueira cai, gente, o Espírito de Deus começa, ele desce na vida de Saulo. Naquela hora há uma transformação. Aquele homem deixa de ser Saulo. Deixa de ser Saulo. E quem que era Saulo? Aquele homem que perseguia os cristãos. Aquele homem que matou quantas mulheres, quantos homens, crianças inocentes. Você fica imaginando como Saulo era? Eu posso dizer, se você for comparar,
Eu tenho certeza que o seu marido não é nada assim, não é nada. O problema que você passa com o seu marido não é nada ao invés do que Saulo era. Se Deus, o próprio Deus, envia Ananias para orar e os olhos de Saulo ser abertos, ele ser transformado, ele recebeu o Espírito Santo de Deus. O mesmo Deus, porque a palavra de Deus diz o seguinte, que o nosso Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. E é esse mesmo Deus que vai descer do céu no momento que você estiver intercedendo para a vida do seu marido. E como eu disse aqui, é interceder, gente, mas você precisa de interceder crendo. Não existe mover de Deus se você duvidar. Se tiver algum pingo de incredulidade no seu coração, não existe mover de Deus. Agora, se existir dentro do seu coração confiança, que se você crê que esse Deus ele é verdadeiro, que ele vai fazer, que ele é Deus de milagres, que ele é Deus que realmente transforma os corações, tira a venda dos olhos, que ele não mudou, Deus vai manifestar. Você pode ter certeza disso. E outra coisa que eu quero deixar aqui no coração de vocês, eu falei inclusive na primeira live a respeito disso, porque também da importância da gente orar pelos olhos, os olhos do marido. Muitas das vezes, não só pelos olhos do marido, aliás, mas pelos seus olhos. Eu disse aqui no início da live, realmente os olhos da mulher, ela é bem diferenciada. É uma coisa que Deus deu. Mas muitas das vezes, posso dizer, os olhos de muitas mulheres também costumam ver coisa que não está acontecendo. Começa a criar dentro da cabeça dela. Assim, Senhor, eu preciso que os meus olhos vejam claramente aquilo que o Senhor quer que eu veja. Aquilo que eu preciso ver. Porque, como eu disse aqui, tem muitos relacionamentos que até mesmo por causa da esposa que não foi transformada ainda, não tem jeito desse homem ser transformado. Então é o seguinte, nós precisamos ter humildade. Senhor, eu quero que os meus olhos sejam os teus olhos. Porque quando eu enxergo com os teus olhos, eu enxergo propósitos. Eu não vou enxergar aquilo que o inimigo quer. Pelo contrário, né? Eu disse também que... Por que eu gosto de falar a respeito disso da esposa? Nós temos um hábito muito assim, a mulher. Toda mulher é muito curiosa. Toda mulher é curiosa. E toda mulher, ela quer ver. Gente, assim, e o negócio dela ver, ficar ali, sempre perseguindo aquela situação, muitas das vezes, em determinada situação, aquilo te atrapalha. Existem pessoas que estão aqui, que estão num processo de restauração de casamento, em que é o seguinte, toda hora ela quer vigiar o marido, toda hora ela quer ver o que ele está postando, toda hora ela quer ver o que ele está fazendo, né? Porque os olhos querem ver. Presta bastante atenção no que eu vou te falar aqui agora. Existem momentos que Deus estabeleceu verdadeiramente para que seus olhos sejam usados, mas tem hora que você tem que ter domínio daquilo que você tem que ver. Sabe por quê? Existem situações, principalmente quem está passando por esse processo de restauração de casamento, que o Senhor às vezes não permite para que você veja, justamente para que você não se enfraqueça na fé. E muitas vezes você tema, né? Tem mulheres aqui que ela passa o dia todo, às vezes o marido está dentro de casa, está casado, tem aquelas brigas, aquelas intrigas, mas ela insiste em vigiar o marido o dia todo. Ela vigia ele lá no celular dele, ela quer ver tudo. E muitas vezes o próprio inimigo, é aí que ele arma muitas armadilhas. Aí que ele cria muita situação. Se você não tem domínio naquilo que você vê, pode falar uma coisa, isso é uma fraqueza sua. É uma fraqueza. E Deus, ele precisa de agir na sua vida. Deus, ele precisa de agir sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque é o seguinte, quem está passando nesse processo, principalmente de restauração, se você vê aquilo, dependendo da situação que você vê, aquilo enfraquece a sua fé. E você sabe disso.
Então, se Deus permitiu, falou para você, não fique olhando, não fique vigiando, para que você está temendo, está vigiando? Para quê? Satanás, ele trabalha na sua fraqueza. Se a sua fraqueza for os seus olhos, você pode ter certeza, Satanás, ele vai fazer de tudo, para você ver até o que não existe. E muitas vezes acontece isso. E como acontece também, a fraqueza de muito homem, de muito marido, às vezes são os olhos. São os olhos. Então, em nome de Jesus, nós vamos orar hoje. Nós vamos orar porque o mesmo Espírito que se moveu, que visitou Ananias e mandou Ananias ir orar para Saulo, para que os olhos do Saulo sejam abertos, o mesmo Espírito está sobre você. Está sobre cada um que aqui está, que está orando pelo seu esposo, que está orando pela sua esposa, em que os olhos deles estão vendados. O mesmo Espírito está sobre você. O mesmo Espírito que pairava sobre a vida de Ananias. E quando Ananias orou pela vida de Saulo, a palavra de Deus fala que os olhos dele se abriram. E na mesma hora ele recebeu o Espírito de Deus. Me diz uma coisa, quando o homem tem o Espírito de Deus, ele consegue ser um homem que vai trair a esposa? Quando o homem tem o Espírito de Deus, o homem verdadeiramente tem o Espírito de Deus dentro dele, ele consegue ser um homem que não vai honrar a sua esposa? Quando a mulher recebe o Espírito de Deus, ela consegue ser uma mulher que vai trair o seu esposo? Que vai abandonar a sua família? Não. Porque existe o Espírito de Deus dentro dela. Quem tem o Espírito de Deus tem os princípios de Deus dentro dele. Tem o temor de Deus dentro dele. Eu sempre falo o seguinte, gente, eu sempre digo isso. Não é falar assim, é amor que faz com que o homem não traia a mulher ou que a mulher não traia o homem. Mentira, isso é mentira. O que faz um homem ou uma mulher não trair dentro de um relacionamento se chama temor a Deus. Temor a Deus. Sabe por quê? Nós somos seres humanos, nós somos falhos. E é nessa fraqueza que o Espírito de Deus entra dentro da gente e nos fortalece. Na nossa fraqueza. E é o mesmo Espírito que vai mover no coração desse marido nessa noite. Amém? Você crê nisso? Você crê nessa palavra? E você crê que nessa noite Deus estabeleceu dentro de você o mesmo Espírito que estava sobre a vida de Ananias está sobre você? Se o seu esposo estiver dentro de casa, eu vou te falar uma coisa, mas vai na fé. Na hora que ele estiver dormindo às 23 horas, ou se ele chegar mais tarde, com toda a sabedoria do mundo, estenda as mãos sobre os olhos do seu marido. Estenda as mãos sobre os olhos dele e determina, Senhor, em nome de Jesus, o mesmo Espírito que estava sobre a vida de Ananias está sobre mim. E eu agora estou orando em nome de Jesus, porque o mesmo Espírito que habitou, que ministrou na vida de Ananias, e ele orou por Saulo, e os olhos do Saulo se abriram, os olhos do meu marido vão se abrir. Os olhos do meu marido vão se abrir. Por que eu escolhi depois, gente? Eu escolhi Saulo e logo depois da transformação foi Paulo. Por que eu escolhi de referência Paulo? Sabe por quê? Eu creio, gente. Eu creio em nome de Jesus. Você está orando, não é só pela transformação do seu marido. Você está orando também, sabe por quê? Pela salvação do seu marido. Para que ele vire um homem de Deus. Para que a sua esposa seja salva. Para que a sua esposa vire uma mulher de Deus. Entenda isso. Uma mulher de Deus. Porque um homem de Deus, os olhos dele são para o Senhor. Porque uma mulher de Deus, os olhos dela são para o Senhor. Eles não têm oportunidade, as coisas do mundo vão estar tudo daqui, ó. Mas os olhos deles... Porque é o seguinte, gente, nós andamos no mundo, igual eu falei, se hoje não tem a internet, por exemplo, tem muita mulher que tem essa dificuldade. Tem marido que não consegue respeitar a esposa. Ele está com a esposa do lado, ele está andando. Se vê uma mulher bem aparentada, bonita, os olhos dele na mesma hora vai naquela mulher. E muitas vezes a esposa está do lado. Tem mulher que fica arrasada com isso. Tem mulher que não fala, mas ela fica triste.
E tem mulher que ela fala, que ela briga, que ela não tem sabedoria. E eu sempre digo, gente, não é o falar com eles. Fala com o Senhor. Fala com o Senhor. Porque quando você fala com o Senhor muda. O Senhor muda. Porque um homem que tem o Espírito de Deus, veja como que isso... Paulo, olha a transformação de Paulo. Olha a transformação de Paulo. Paulo foi um homem que você vê praticamente, eu acho que praticamente 60% ou 50% do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo. Olha que homem de Deus. Você que está aqui nesse momento, está olhando para mim, qual que é o seu desejo? Você quer que Deus só transforme o seu marido? Ou você quer que Deus transforme o seu marido, faça dele um homem de Deus verdadeiramente? Você que está aqui, está me olhando, você quer que Deus transforme a sua esposa? Ou você quer que Deus faça dela uma mulher de Deus, que tema a Deus acima de qualquer coisa? Porque se é esse o seu pensamento, eu venho dizer para você nessa noite que esse também é o pensamento de Deus. Sabe por quê? Enquanto você pensa em orar só pelo seu marido, Deus quer que você ore pelo seu marido para que ele seja um homem de Deus, um homem segundo o coração dele. Lembra que eu disse aqui no início da live? Os pensamentos de Deus são maiores que os nossos. Os pensamentos de Deus são maiores que os nossos. Gente, eu disse aqui uma vez, eu vou repetir novamente. Quando eu estava no meu deserto, quando eu lembrei de uma época muito difícil das nossas vidas, mas foi a época que o meu marido mais buscava a Deus, que ele chorava na presença de Deus. E quando eu orei quando Deus me fez lembrar daquilo, eu orei, eu chorava assim, Senhor, eu não quero esse homem de agora. Eu quero aquele homem que servia ao Senhor, que chorava nos teus pés, aquele homem que era movido pelo Espírito de Deus. Aí eu fui entender que esse era o propósito de Deus. Então, nessa noite, nesse momento agora, você vai orar junto comigo. E o Espírito de Deus, é tão forte isso, né? Porque eu estou falando desde ontem, né? Lembra que eu falei de Isaías 61? Não é pela sua força, mas através do Espírito de Deus. Nós estamos nos diminuindo. Eu estou toda arrepiada. Nós estamos nos diminuindo para que o Senhor cresça através das nossas vidas. Nós estamos entregando verdadeiramente tudo nas mãos do Senhor, que é o Senhor que vai fazer a obra. E eu creio nisso. Eu creio. Eu creio que, por exemplo, você que orou o ano passado e está orando de novo, você vai, em nome de Jesus, contemplar a glória de Deus na sua casa. Você vai contemplar a glória de Deus na vida do seu marido. Você vai testemunhar os milagres e maravilhas que Deus vai fazer na vida desse homem, dessa mulher. Amém? E eu quero junto com vocês agora, deixa eu tirar aqui, porque eu fui mexer aqui, gente. Eita, glória a Deus. Agora voltou. Eu fui mexer aqui, parou. Eu quero que agora, em nome de Jesus, nós possamos orar. Quero que você, aonde você estiver aí, para tudo. Você não precisa ficar olhando para a tela mais do celular, tá? É você e o próprio Espírito de Deus que está aí. E você vai interceder agora, para que, em nome de Jesus, os olhos do seu marido venham se abrir. Os olhos dele venham se abrir para a verdade, para se enxergar o Senhor, para que ele possa receber o Espírito de Deus. Amém? Feche os seus olhos e comece a orar. Mas comece a orar forte, crendo, porque é o mover da sua fé que vai mover todo o mover de Deus. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui mais uma vez diante da tua presença, Senhor Deus. Senhor, não é a minha oração, mas é a oração dessa mulher que está crendo. É a oração desse homem que está de joelho agora, orando, intercedendo por essa esposa que até mesmo saiu de casa e que os olhos dela estão com escamas, ó Pai, e ela não consegue enxergar a verdade. Esse marido que também saiu de casa e os olhos dele estão vendados, ó Pai, vendados para a verdade do Senhor. Esse marido que está cego, obcecado pelas vaidades do mundo,
mundo, Senhor Deus, obcecado por uma amante, obcecado, Pai, por uma mulher, ó Pai, estranha, Senhor Deus, Pai, mas em nome de Jesus eu creio que é o mover do Senhor. Existe um mover do Senhor nessa noite, Pai, sobre a vida desse homem, dessa mulher que está orando nesse momento, dessa mulher que está orando e intercedendo pela vida do seu esposo. Pai, o mesmo Deus que visitou Ananias e pediu a Ananias para ir até encontrar com Saulo, Pai, e interceder e orar para que a visão de Saulo voltasse. Só que quando a visão de Saulo voltou, Pai, canta labassuri alás, nós cremos que o Espírito de Deus, na mesma hora, o Espírito de Deus desceu sobre a vida de Saulo e transformou ele no apóstolo Paulo. O mesmo Espírito de Deus está descendo sobre a vida desse homem, porque eu creio em nome de Jesus que os olhos desse marido, os olhos dessa esposa estão sendo abertos agora, em nome de Jesus Cristo. Toda cegueira espiritual está caindo por terra, em nome de Jesus Cristo. Toda imundícia que Satanás colocou nestes olhos, impedindo desse homem enxergar os teus desígnios, os teus princípios, ó Pai. Existem maridos aqui que a esposa está intercedendo, que esse homem conhece a palavra de Deus, ele está na presença de Deus, mas ele está muitas vezes como aqueles discípulos naquela estrada de Emaús, Senhor Deus. O Senhor tem falado com ele, mas ele não tem enxergado ao Senhor. Mas em nome de Jesus, pelo poder da oração dessa mulher, pelo poder da fé dessa mulher, ó Pai, os olhos desse homem estão se abrindo nessa noite, os olhos dessa mulher estão se abrindo nessa noite, e nesse momento, o Espírito de Deus está tomando a vida desse marido, está tomando a vida dessa esposa, e está transformando eles, ó Pai, transformando em um novo homem, em uma nova mulher. Pai, em nome de Jesus, da mesma forma que o Senhor fez com Saulo, Pai, o Senhor transformou ele em Paulo. Até a identidade desse homem o Senhor transformou. O Senhor há de transformar a identidade desse marido. Esse marido, muitas das vezes, que é conhecido às vezes como um apelido, outra vez uma situação que às vezes as pessoas dizem, ele é um homem mau caráter, ele é um homem safado. Pelo contrário, Pai, em nome de Jesus, o Senhor está transformando a identidade desse homem. Esse homem será um homem de Deus, um homem segundo o teu coração, porque hoje, Pai, todas as vendas dos olhos desse marido, todas as vendas dos olhos dessa esposa caíram por terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu creio em nome de Jesus. Amém? Você que crê, eu quero que em nome de Jesus você concorde aí. Eu creio. E se você tem fé para isso, você vai estabelecer hoje às 23 horas, você vai interceder novamente nesse propósito. Hoje são os olhos, para que os olhos do seu marido, da sua esposa sejam abertos. E mais que isso, que os seus olhos também possam se abrir para a verdade do Senhor. Os seus olhos, como eu disse aqui, que os seus olhos ele possa enxergar a verdade do Senhor, enxergar aquilo que Deus quer, em nome de Jesus. Amém? Eu quero que, em nome de Jesus, eu mandei para algumas pessoas me pediram lá no direct, quando a gente fez esse propósito, eu tenho lá as referências de oração, como nós estamos fazendo, orando por cada parte específica do corpo, do marido ou da esposa. Nós temos, em nome de Jesus, a gente já tem lá tudo, eu já tenho tudo já com as referências bíblicas e a oração. Então, quem quiser a oração, gente, para cada parte do corpo, ontem nós oramos pela mente, hoje nós estamos orando pelos olhos, né? Mas eu já estou enviando, porque já está pronta, para todas as partes do corpo.
da cabeça aos pés, já está prontinho. Quem quiser a oração com referência, manda para mim lá no direct, pastor, eu quero, na mesma hora que já está pronta. Aí eu vou mandar para você lá no direct já a oração de hoje, o segundo dia. E lá você vai receber, o que você vai receber? A oração para todas as partes do corpo. Porque na outra vez a gente fez dessa forma também. Então tem referências para a mente, para os olhos, para os braços, para a boca, para os ouvidos. Tem referência bíblica para os joelhos, tem referência bíblica para os pés, tá? Então, nesses 21 dias, nós vamos estar falando de todas essas partes, mas nós já temos prontinho todas as referências de oração. Quem quiser, me chama no direct, né? Porque eu já vou enviar na mesma hora. Na hora que você já me chamar, eu já vou ter que enviar para você o link com a oração de hoje, o segundo dia, tá? Ontem foi o primeiro. Se você não participou do primeiro ontem e quer o primeiro também, só você me falar que eu mando o primeiro e o segundo. Amém? Foi abençoado? Foi abençoado com essa palavra? Deus falou com o seu coração? Você está entendendo que é o seguinte, eu amo, gente, quando a palavra de Deus diz o seguinte, ó, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei o que quiser e vos será dado. O segredo de toda a nossa oração é que a palavra de Deus possa estar impregnada dentro da gente e nós possamos estar com o Senhor. Se você está com o Senhor e a palavra de Deus está dentro de você, tudo que você pedir, você vai receber. Não é a pastora Lucinha que está te falando, não. É a palavra de Deus que diz isso. Então, tome posse dessa palavra. Tome posse dessa palavra. Amém? Amanhã, às 18 horas, nosso o quê? Terceiro dia. Ontem foi o primeiro, nós oramos pela mente. Hoje é o segundo, nós oramos pelos olhos, né? E amanhã é o terceiro dia. Aí vocês vão ficar sabendo que eu vou orar amanhã, às 18 horas. Gente, divulgue essa live. Sabe por quê? Eu sempre falo o seguinte, todo mundo precisa de ter sabedoria para orar pelo casamento, pelo esposo. E não é só o esposo que saiu de casa, não. O esposo que está dentro de casa, gente. Sabe por quê? A palavra de Deus diz o seguinte, ó. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. E o que é o cuidado que Deus fala? Se você já estiver preparado antes, o que vai acontecer? Você está munida, já armazenou. Eu vou lembrar uma palavra bem rápida aqui de José, que é muito forte. Você lembra daquele sonho que Deus deu para José? Que, aliás, deu para Faraó, que José interpretou? Que fala ele falou assim que havia 7 vacas magras e 7 vacas gordas. E o que José interpretou para ele? Olha, seguinte, os 7 anos, são 7 anos de muita dificuldade, as 7 vacas magras, aliás, serão 7 anos de muita prosperidade. Os 7 anos de vacas gordas serão 7 anos de prosperidade. Em compensação, os outros 7 anos de vacas magras, as 7 vacas magras que o Senhor viu, serão 7 anos de muita dificuldade. E o que José orientou para ele? Olha, quando for as vacas gordas, nós devemos armazenar. Para quando chegar os 7 anos de vacas magras, a gente vai ter para usar, para nos alimentar e vai ter até para vender, para comercializar para outras pessoas. Sabe o que acontece isso? Se você traz para o mundo espiritual isso, se você se armazena hoje, está tudo bem na sua vida sentimental? Glória a Deus. Armazena hoje conhecimento de Deus, oração, ora pelo seu esposo. Se o seu esposo é uma bênção, um homem de Deus, continue orando, trava uma guerra no mundo espiritual. Sabe por quê? O dia que precisar, você, é aquilo que eu falei, você tem um crédito, aí você vai lá, vai debitar. Entenda isso. Amém? Então,
Quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui. Como eu falei, divulga, manda live para mais alguém. Tem muita pessoa que precisa ouvir essa palavra. Amém? E amanhã, às 18 horas, nós vamos estar aqui novamente. Às 18 horas. Serão o quê? 21 dias. Hoje é o 2º, amanhã é o 3º. Amém? E não esqueça, às 23 horas, ore. Se você puder, com toda a sabedoria, tá? Sem o seu esposo, sem a sua esposa ver. Estenda a mão sobre ele e ore. E ore, como eu te orientei hoje, como o Espírito de Deus falou com você nessa noite. Amém? Quero agradecer a todos vocês. Um beijo no coração. Até amanhã, em nome de Jesus. Deus abençoe, ó. Em nome de Jesus. Pastora Gisele entrou agora. Nossa live acabou de terminar. Pastora Gisele, um beijo para a senhora. E depois a senhora assiste aí, que também é forte. Tá bom? Deus abençoe.